Oi, gente, seja bem-vindo ao curso de FRS. Eu sou a professora Antônia Jairi Brito e hoje nós vamos começar pensando sobre estresse. Estamos todos sob estresse, mas como diria o diretor da Gol, temos experiência em navegar em tempos de estresse. Afinal de contas, contador vive sob pressão, mas mesmo um contador sob pressão precisa aprender a trabalhar em home office. Então, tomara que você tenha conseguido colocar a organização e a rotina aí como meta pessoal para essa semana, para esse período. E se você ainda não conseguiu, é importante colocar porque isso traz redução do estresse. Então, toda vez que eu me organizo, eu crio uma rotina e essa rotina me ajuda a cumprir minhas metas pessoais. E já que nós estamos pensando em organização, vamos trazer essa organização para a nossa meta, curso de FRS. Então, se você não está conseguindo colocar o tema dentro da sua rotina semanal ou mensal, vai aqui uma dica da professora Toninha. Defina dia e horário para a nossa matéria. Tenha disciplina. Se você colocou quarta-feira, quarta-feira é dia de FRS. Também não estude ao extremo. Defina tempo. 50 minutos? Uma hora? Não, uma hora é muito, né? Se fala, bom, tem uma hora, seja uma hora. Se tem 20, 20. O importante é delimitar esse tempo e cumprir esse tempo. Só vai conseguir fazer isso aquele que tiver sintonizado. E para isso, silenciar os aplicativos e sair das redes sociais é essencial. E, gente, disciplina. Saiu por 50 minutos, 50 minutos. Avise as pessoas importantes que você está em uma reunião e a reunião é com você mesmo. Uma coisa que também dá para fazer é transformar o nosso curso em etapas. Então, eu, por exemplo, essa semana, vou trazer para vocês atividades de leitura de notas explicativas. Então, eu já criei micrometas para te ajudar aí, caso você não tenha a sua própria metodologia de gerenciamento de tempo. Micrometa, a gente divide as tarefas em etapas e isso fica muito legal de ser executado. Então, por exemplo, rever os slides da aula de hoje pode ser uma atividade para a semana. Depois você começa a planejar a leitura das notas explicativas, primeiro da Natura, depois da Vale. E então você cumpre a atividade que eu sugeri para você fazer, para manter a conexão com o nosso curso. O tema que nós estamos estudando é o CPC 23, e sim, faremos aulas presenciais e também online com esse tema. Mas por enquanto, umas pitadinhas ajudam aí a manter o elo com a nossa matéria. Lembre-se, essa norma, ela passou por um processo de proposta de revisão, mas ela ainda não foi alterada, tá? Então, lá em dezembro de 2018, o IASB soltou um pronunciamento que ele não iria alterar e, pelo menos por enquanto, está lá ainda em avaliação futura. Deve mudar, porque alguns conceitos estão realmente precisando ser lapidados. E esses conceitos nós vimos na aula passada, onde a gente falava das políticas, das estimativas e dos erros, que são os três temas que constam nessa norma. O que é legal pensar? Nós dividimos o estudo em etapas, isso ajuda bastante, porque as políticas, né, que são mais difíceis de serem entendidas, elas precisam de uma leitura diferenciada. Eu preciso me lembrar que eu tenho que fazer nota explicativa de todas as políticas aplicadas na empresa. E é por isso que é legal esse tema, porque você vai aprender e vai começar a utilizar na sua empresa. Nós temos aí a diferença entre a política e a estimativa contábil. Então, a política é a base, as regras que a gente utiliza nas demonstrações, né, na elaboração das demonstrações, enquanto a mudança da estimativa é um olhar no hoje sobre um evento futuro. Então, nós temos uma avaliação atual de algo sobre os nossos ativos e passivos. Nós falamos como exemplo que a inadimplência em função do Covid deve ser alterada. Então, nós tínhamos um padrão de 10%, e no futuro pode ser que com a visão do Covid a gente tenha uma inadimplência desse ano alterada para 20%, 25%. E lembre-se, estimativa não é erro. Erro é aquilo que é omissão ou incorreção nas informações. E erro precisa ser corrigido. Então, nós temos uma tarefa de leitura aí, especificamente das mudanças de política, que está no item 14 a 31, e eu vou aproveitar que a gente está tendo esse contato para falar um pouquinho sobre a apresentação retrospectiva. Nós falamos que a política vai ser mudada
em duas situações, ou quando for exigida por pronunciamento, ou se a norma, se na aplicação for resultante de uma informação melhor. Então, a norma permite que você mude a política, que a empresa mude a política, se for mais confiável a informação gerada. E também diz que não vai ser considerado mudança de política aquelas transações que se difiram, né, em essência, daqueles que já ocorriam, ou em condições de eventos que não ocorriam anteriormente. Então, não é política. Quando a gente fala nesse tema, nós vamos trabalhar mais isso aqui em sala de aula, mas eu quero trazer 3 palavrinhas mágicas: aplicação prospectiva, aplicação retrospectiva e aplicação impraticável. Esses conceitos nós vamos ler, falar e questionar, e está na leitura de vocês também, que é a visão que eu posso fazer de forma mais resumida com esse meu mapinha mental, hein? Torinha adora mapinha mental. Eu tenho 3 tipos de coisas tratadas na norma: políticas, estimativas e erros. E para cada uma delas eu aplico uma dessas palavras que foram aprendidas. Então, eu uso para as políticas a aplicação prospectiva. E aí tem a dancinha, né? Para frente, prospectiva, para trás, retrospectiva. Como eu não posso dançar aqui, que meu espaço é pequeno, eu vou só fazer mãozinha, tá? Então, política a gente muda para frente e também para trás. Por que a gente precisa desse movimento? Porque eu preciso manter a comparabilidade. Então, eu faço a aplicação prospectiva, a aplicação retrospectiva, para que eu consiga manter a comparabilidade. A estimativa, a aplicação é para o futuro, então é prospectiva. Mas se tiver efeito, eu também volto e faço retrospectiva. Agora, para o erro não tem jeito, a gente precisa fazer corrigindo esse erro. Então, está no passado, então é retrospectiva. A diferença é que eu vou usar reapresentação retrospectiva e não aplicação. A aplicação eu estou usando a primeira vez, mas a reapresentação eu já fiz a apresentação daquela demonstração e tinha erro. Então, agora eu faço a reapresentação. Lembre-se, tudo envolvendo o nosso contexto de ter que explicar isso em nota explicativa. E quando eu não consigo mais corrigir o erro, e quando eu não consigo mais ver os efeitos, então eu uso um conceito que se chama aplicação impraticável. E no caso da aplicação impraticável, eu faço usando também outras visões que estão na norma, que apesar de todos os meus esforços, é impraticável corrigir aquela situação. E nessa fala em que apesar de todos os esforços, para a política eu vou também ter uma visão, que é a política eu vou mudar de forma prospectiva, como se ela sempre tivesse sido aplicada. O erro eu vou corrigir ele como se ele nunca tivesse ocorrido. Então, nossas palavras-chave: aplicação prospectiva, aplicação retrospectiva, reapresentação retrospectivas e aplicação impraticável. Nós vamos aproveitar para concluir com mais uma, que é a aplicação retrospectiva modificada. Bom, tem que ter uma diferença, né? Então, nós falamos que um exemplo de mudança de política é quando a norma perde. E IFRS, né, lá no nosso conceito da IAS 17 ou do CPC 06, arrendamento mercantil, mudou a partir de 1º de janeiro de 2019. Então, eu tinha que fazer por obrigação, não é porque eu ia gerar uma informação melhor. Nesse caso específico, a norma permitia que a gente fizesse duas formas: retrospectivamente para cada período usando o CPC 23 ou retrospectivamente com efeito cumulativo de inicialmente utilizar o pronunciamento, né, de acordo com os itens C7 a C13. Então, se você fosse usar a partir do C7, então você não faria a reapresentação das informações de forma comparativa, mas aplicaria o efeito disso através de um ajuste na conta lucros acumulados. Então, eu pegaria, não faria a republicação, ou seja, a reapresentação, usando a norma comparativa. Então, aqui no nosso caso, eu tenho no item arrendamento um exemplo de que eu podia fazer de duas formas. Então, a retrospectiva completa ou modificada.
completa, eu usaria o CPC novo nas duas fases em que eu estava trabalhando, ou seja, no ano de 2019 e no ano de 2018. Nesse aspecto, eu aplico na integralidade o que está lá na norma. Só que é bem trabalhoso, né? Especialmente essa norma era bem trabalhosa. E, neste caso, foi permitido utilizar esse modelo de informações modificadas. Eles chamavam retrospectiva modificada, onde eu mantenho o que está no CPC 06 da revisão 1 e coloco os efeitos como ajuste de lucros acumulados. E no ano seguinte, ou seja, no ano em que entrou em vigor, 2019, eu uso o CPC 06 arrendamento. Então lá eu tenho ele na integralidade. Mas eu preciso tomar cuidado, porque na hora de fazer a comunicação, eu preciso gerenciar bem a forma de fazer essas explicações, porque eu estou fazendo uma forma que me auxilia, mas que precisa gerar informação comparativa de qualquer forma. E é por isso que empresas como a Gol, por exemplo, tem lá nas suas notas explicativas várias informações detalhando como foi essa transição de um CPC para o outro. Inclusive, usa a palavra claramente, usamos o método retrospectivo modificado, não reapresentou as informações e saldos em base comparativa. Isso precisava ser esclarecido para o usuário. Então, quando ela faz isso, ela coloca os impactos, mas ela faz como nota explicativa e não lá no reconhecimento. Lembre-se que todas as informações referentes a impactos, a tudo, tem que ser mostrado. Então, aqui ela falou que a mudança, né, não refletiu os efeitos tributários. Okay? Isso é importantíssimo, tá? Quanto mais eu vou buscar informação, mais eu fico entendendo o contexto. Então, eu deixei aqui uma atividade de sugestão para vocês. Taninha, estou em home office, pensando em um monte de coisa, não consigo. Tente, divirta-se com as notas. Elas são muito boas para trazer a gente para um padrão que a gente não está acostumado. Então, por isso que eu gosto de dar sugestão de leitura de nota explicativa. Vamos usar a Vale 2019, mas vamos usar também a Natura. E neste caso específico é para ver as diferenças entre as normas. Então, quando eu estou usando as notas da Natura, a divulgação das políticas dela são feitas em nota explicativa, no caso aqui, a nossa nota 3, né? Resumo das principais práticas contábeis. Então, é feita uma visão de todas as transações nessa nota. Então, ela fala sobre estoque, fala sobre contas a receber, créditos de carbono, e vai falando de todas as transações que a empresa tem na nota 3. Quando eu falo da Vale, aí eu deixei o link para vocês acessarem, a forma de fazer a divulgação das políticas está um pouquinho diferente. Então, é isso que eu quero que vocês vejam e que vocês aprendam a diferença e vejam qual é a melhor forma de aplicar aí na sua empresa. Se é uma nota única falando de tudo ou se é uma nota que fala sobre a política a cada transação tratada. Continue colocando na pauta a leitura, né? Para a gente poder se divertir mais ainda. Faça anotações, pesquise, faça mapa mental e, principalmente, aplique no dia a dia. Gente, não esqueça, você vai se interessar muito mais se você estiver integrado com nossos assuntos. Mantenha o contato. Estou por aqui. Nos vemos na próxima sessão.